Na aula passada apresentei um exemplo para vocês, aqui do slide, que é para imprimir os números de 1 a 100, utilizando a estrutura while. Só relembrando, a estrutura while, ela é uma estrutura de repetição, ou seja, tudo que está dentro do while, o que é que está dentro? É o que está após a chave e antes do fecha-chave, tá? O que está entre o abrir e o fechar chaves. Tudo isso aqui é repetido. É repetido a quantidade de vezes definida pela lógica de controle. Tá? Enquanto for verdadeiro, ele vai fazendo, ele vai repetindo. Ele vai repetindo o que está dentro dele enquanto for verdadeiro. Então, literalmente, ele executa cada linha até chegar na chave. Quando chega na chave, ele volta, verifica a condição novamente. Se for verdadeiro, ele continua executando até a condição ser falsa. Vimos também um caso que se a condição nunca for falsa. Por exemplo, se você esquecer de incrementar a variável, porque a primeira vez que você executa, você quer que seja a primeira vez, a segunda é a segunda vez. Então você tem que ir incrementando, tá? E somando com 1. Cada vez ele vai somando 1. Para que você consiga controlar uma quantidade X de vezes. Tá? Então, em problemas que você precisa controlar uma quantidade X de vezes, uma quantidade conhecida de vezes, como assim conhecida? Porque você sabe que executar 100. Então, ó, você já define aqui a lógica para que execute só a quantidade de vezes necessária. Tá? Essa quantidade de vezes necessária, no caso aqui, 100 vezes. Tá? E você precisa incrementar. Enquanto o for, você não precisará incrementar. O incremento ele já está na própria sintaxe do for. Na própria sintaxe do for você já tem essa lógica de incremento dentro. Você não precisa fazer ele externamente aqui. Então aqui você realmente precisa dizer i, recebe i mais 1. Tá? Para que ele vá incrementando de 1 em 1 e apresente os números de 1 a 100. Tudo bem? E além disso, você tem que cuidar também aqui, essa lógica aqui. Você está dizendo que i é menor ou igual a 100. Então ele vai executar no 99 e vai executar no 100 também. Então tem que tomar cuidado com essas partezinhas aqui da verificação e também de incrementar aqui. Tá? Nesse caso, incrementar porque você quer fazer uma quantidade conhecida. Então sempre que você precisa fazer uma repetição, que é uma quantidade conhecida de vezes, é 100 vezes, é 30 vezes, não importa, tá? Sempre que você sabe a quantidade de vezes, você tem que incrementar aqui. Porque cada interação você vai contar para saber qual é a quantidade que está. E aí quando a quantidade for atingida, você sai do laço. Sai do laço de repetição aqui. Tudo bem? Pode ser também que o problema não seja contando. Tá? Não seja de 1 a 100, de 30 a 40. Pode ser que o problema seja dependendo de um valor que o usuário digita. Então, por exemplo, você pede para ele digitar, escolher uma opção, dentre 3 opções. E aí você quer obrigar ele a que ele escolha uma opção dentre as 3. Então, por exemplo, você diz assim, digite 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para dividir. Ele digita 7. Então, você quer obrigar ele a digitar aqueles números. Então, você pode fazer aqui a condição. Enquanto a variável que ele digitou for diferente das 3 opções, você pode fazer. Enquanto a variável S de escolha for diferente de 1, diferente de 2 e diferente de 3, então quer dizer que você vai ficar pedindo novamente, digite novamente, até ele digitar uma das opções e ele sair do while. Certo? Então você pode fazer isso também, que é para obrigar o usuário a digitar a escolha que você precisa, tá? Os números que você precisa. Você obriga ele a escolher uma opção que existe. Por exemplo, em nota. Digite uma nota. Se ele digitar 100, se ele digitar 90, 30, não tem como você verificar isso. Então você pode fazer um while que faça essa condição. Enquanto a nota for maior que 10 e menor que 0, que são condições que não existem, pede para ele digitar de novo, até ele digitar uma nota que seja de 0 a 10. Então você pode fazer isso também, em vez de ser contando, obrigar o usuário a fazer alguma coisa, fazer um laço condicional dependendo de uma variável. E essa variável pode ser qualquer coisa. Tá? Você pode criar qualquer lógica aqui, que seja uma lógica booleana, tá? E que respeite o problema também. Enfim. Vamos para esse segundo exemplo aqui. Então, supondo que você quer, em vez de imprimir os números de 1 a 100, você quer imprimir somente os números ímpares de 1 a 100. Tá? Então, não quer imprimir todos, quer imprimir somente os ímpares. Então, vamos lá. Como é que poderíamos fazer isso? Simples. Observe, você começa do 1. Vamos aqui para o... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, observe, você começa com 1.
Tá? O primeiro que ele vai imprimir é 1. Então ele entra no while, conte é menor que 100, aí verifica 1 é menor que 100, é. Então ele entra. Aí ele imprime 1. E o que ele faz aqui? Ele aumenta para 2. Então a próxima vez que ele executar vai ser 2 que ele vai imprimir. Só que nós não queremos imprimir 2, nós queremos que imprimisse o 3. Então o que eu posso fazer? Uma solução poderia ser o if, né? Poderia fazer um ifzinho bem aqui. Se, olha que legal, se conte, que é o número que vai ser imprimido, certo? Se conte mod 2 for igual a 0, quer dizer que ele é par, certo? Então eu posso fazer o seguinte, se ele for diferente de 0, então eu imprimo. Poderia fazer isso aqui, correto? Lembrando que essa chavezinha aqui não é obrigatória, porque só tem uma linha aqui, meu se. Mas eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, tá? Então o que vai acontecer aqui? Ele vai entrar, conte é menor que 100, é 1. Então ele entra, conte mod 2 é diferente de 0? É, então ele mostra 1. Chega aqui, conte recebe, conte que era 1, mais 1, passa a ser 2. Então o resultado disso aqui vai ser 2. Observa, vai ficar 1, mais 1. Então o resultado disso é 2 e ele guarda no conte. Então conte vale 2 agora. Chega bem aqui, ele volta, verifica. Conte, que agora é 2, é menor que 100? É, então ele entra. Aí verifica, conte, que é 2. Mod 2 é diferente de 0? Não, é igual a 0. Porque de 2 dividido para 2, o resultado dá 0. Então ele não vai entrar no if, ele sai e incrementa. Agora conte vai ser 3. E no 3 ele vai entrar e vai mostrar. Então no caso, esse é um exemplo, é uma forma de resolver o problema, de garantir que ele imprima somente os ímpares, porque aqui ele vai verificar, ó, se o número for ímpar, que é conte mod 2 for diferente de 0, se o número for ímpar, então ele mostra o número. Se for par, ele não mostra. Então ele vai mostrar somente os ímpares. Cadê? Pronto, ó. Observa, está mostrando somente os ímpares aqui. 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99. Não mostrou o 100 porque o 100 é par. Mas isso aqui está um pouco mais complexo. Eu poderia resolver isso de uma forma mais simples, tá? Vou poder resolver isso de uma forma mais simples. Ora, se eu preciso apenas exibir os ímpares, basta que eu incremente de 2 em 2. Então, por exemplo, se eu começo do 1, certo? E bem aqui, em vez de incrementar 1, eu incremento 2, observa que ele vai sempre pular o par. Então, por exemplo, ele entra aqui com 1. Conte, que é 1, é menor que 100? É, então ele entra e apresenta conte, ele exibe conte na tela. 1, exibiu 1 na tela. Aqui, conte recebe 1 mais 2. Conte vai ser quanto agora? 3. Então, quando ele voltar aqui, ele vai verificar. 3 é menor que 100? É. Então, ele exibe 3 na tela. Exibiu 1, exibiu 3. Chegar bem aqui, conte recebe 3 mais 2, 5. Volta para cá. 5 é menor que 100? É. Então, ele exibe agora o 5. Então, tem 1, 3, 5. E na próxima vez, como é 2, ó, 7, depois 9, depois 11. Então, ele vai imprimir somente os ímpares. Tá? É uma forma. Lembrando que esse conte aqui, ó, eu estava incrementando com 1 porque era necessário o meu problema. Eu queria exibir o 1, o 2, o 3, o 4. Se eu quisesse pular números, de acordo com o meu problema, eu poderia. Bastava eu incrementar o conte diferente. Se eu quisesse exibir, eu quero exibir de 10 em 10. Então eu poderia começar aqui do 10, certo? E ir incrementando 10 aqui, no conte. Então ele imprimia 10, 20, 30. Observa aqui, o conte, pessoal, ele diz o passo. Então, ele diz a quantidade que você vai pular. Você vai pular de 1 em 1, você vai pular de 2 em 2. Essa variávelzinha de controle aqui. Então, ela diz a quantidade que você vai pular no seu incremento. Quantidade de valores que você vai pular para alcançar esse limite. Tudo bem? Então, você vai incrementando de acordo com o seu problema. Você pode ir decrementando também, de acordo com o problema. Pode ser que o problema comece com o 100. O conte vai começar com 100. Você vai reduzindo ele, até enquanto ele for maior que 10. Você pode fazer isso também. Tá? Aí, em vez de ser conte mais 2, ia ser conte menos 2. Ia ser reduzindo até chegar no 10. Tá? Tem também essa forma de você trabalhar. Claro que a forma mais comum é ir crescente. Né? Os valores sendo crescentes até atingir o limite estabelecido que você está trabalhando no problema. Isso aqui para os números ímpares.
E se eu quisesse exibir os pares, bastava simplesmente eu modificar para começar do 2. Tá? Se eu quisesse assim, né, dessa forma aqui, começando com o valor 1 e andando de 2 em 2 o conte, né, incrementando de 2 em 2, eu exibo os ímpares. Se eu quisesse exibir os pares, eu não posso começar do 1. Porque se eu começar do 1, ele vai exibir o 1 e depois vai incrementar, vai exibir o 3. Então eu tenho que começar com o 2. Certo? Então eu começo com o 2, na próxima vez que eu exibir vai ser 4, depois 6, vai ficando de 2 em 2. Então simplesmente bastava modificar o início do conte. Certo? Em vez de começar com 1, começar com 2, para exibir de 2 em 2 e sempre os pares. Aqui, vamos lá. Pronto, agora sim, ó, agora mostrou o 100, que 100 é par. 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, pulando de 2 em 2. Tá? Que é o pedido, mostrar apenas os números pares. Tudo bem? Então, ó, basicamente o que foi que eu fiz? Coloquei de 2 em 2 para ser incrementado, né, para ele pulando de 2 em 2 números. Para ele pular o ímpar, na verdade, né? Pulando um número, na verdade, mostrando só de 2 em 2. E iniciei com 2. É o primeiro par, para que o próximo seja par também. Né? Se eu tenho um número de uma paridade e eu somo com 2, ele mantém a paridade. Então, por isso que eu estou somando com 2 aqui. Se eu começar com um par, ele vai sempre manter par. Se eu começar com um ímpar, ele sempre vai manter ímpar, porque eu estou somando de 2 em 2. Certo? Então, voltando aqui. Temos aqui algumas atividades, eu queria que vocês fizessem, tentassem fazer em casa. E, na dúvida, manda e-mail, tá? Que eu demoro, mas eu respondo. E também vamos fazer uma live essa semana. Né? Espero que eu consiga ver esses vídeos ainda logo, o mais rápido possível. Para que vocês tentem fazer, e vamos fazer uma live essa semana, provavelmente na sexta-feira. Eu vou abrir lá no Siga, no fórum, algum lugar que vocês possam dar a opinião de vocês e dizer o melhor horário. O melhor horário para mim seria na sexta-feira. Até porque eu vou postar esses vídeos hoje, né, na terça, na segunda ou amanhã na terça. E eu queria que vocês visualizassem esse vídeo antes da nossa aula, que é para já tirar todas as dúvidas que estiverem tendo. E conversarmos de uma forma mais informal mesmo. Né, que vocês pudessem tirar as dúvidas, pudessem ajudar, apresentar alguns exemplos também, para que vocês resolvessem algumas questões comigo, né, pegar algumas questõezinhas mais salgadas, para me resolvendo junto com vocês, pedindo a opinião de vocês, e acredito que vai ser legal. Então vamos lá, eu quero que vocês fizessem exercício em casa também. Tá? Para fazer esses outros, eu vou resolver esse aqui primeiro. Esse primeiro aqui eu resolvo, esse 7, eu queria que vocês tentassem resolver esses outros aqui. Tá? Não é tão complicado não, vocês conseguem fazer. Tá? E qualquer coisa eu posso resolver sim. Na live lá eu resolvo com vocês na aula ao vivo essa semana. Esses exercícios que vocês ficaram com dúvidas, mas é importante que vocês tentem fazer. Porque só dizer, eu não consegui sem ter tentado, não vai ajudar. Primeiro você tenta, se você não conseguir, aí que realmente eu resolvo, aí vai ajudar aquele empurrãozinho na lógica que você precisava para resolver o problema. Então vamos lá. Essa questão 7. É uma progressão aritmética, tá? É uma série de números da forma AN mais 1 é igual a AN mais R, onde o termo inicial A0 e a razão R da série são conhecidos. Certo? Então, o termo inicial A0 já consegue pensar em alguém. Lembra quem é? Imagina no while, o termo inicial seria quem? O conte. Né? Você já consegue pensar no conte como termo inicial. Porque se você analisar aqui, se você pensar o seguinte, imagine esse código aqui, ele forma uma série. Se você parar para pensar, ele forma uma série de números pares. Quem é o primeiro termo da série? 2, que é o conte. Ele é o primeiro termo da série. Quem é o AN da série, quem é o N, que é a quantidade de termos? Tá sendo, nesse caso aqui não vai ser 100, né? Seria 50, porque eu estou exibindo de 2 em 2. Mas você consegue ver isso, tá? Consegue ver que você consegue obter o N a partir daqui. O N é basicamente a quantidade dos termos, a quantidade de vezes que você vai fazer, que você vai ter sua série. Então, vamos lá. Então, o termo inicial A0, que seria equivalente àquele conte. A razão R, que é o incremento.
A razão aqui no caso anterior era 2, estava incrementando de 2 em 2, certo? São conhecidos, então isso aqui eu recebo de alguém. Escreva um programa que leia o termo inicial, ou seja, leia do usuário o termo inicial, leia a razão e leia a quantidade de termos. Então é muito bom, porque se eu já tenho a quantidade de termos, eu já sei o meu limite do meu while. Eu já sei até onde o while vai. O programa deve imprimir na tela os N termos da série. Então, eu imprimi todos os termos dessa série. Então, vamos lá. Dessa série de N termos. Então, vamos fazer esse programinha aqui. Então, vou aproveitar aqui essa estrutura do main, somente do main. Então, primeira coisa, eu vou ler os dados do usuário. Vamos lá. Então, primeiro, na verdade, é criar as variáveis, né? Vamos criar as nossas variáveis aqui. Nós vamos precisar... Vamos criar como inteiro mesmo. Um inteiro para o A0, que vai ser o primeiro termo. Vamos ter para o N, que vai ser a quantidade de termos, e o R, que vai ser a razão. Tá? Criamos nossas variáveis aqui. E vamos pedir para ele digitar. Printf, digite o valor do primeiro termo. E eu leio na variável, porcentagem D, na variável A0, esse é o primeiro termo. Opa, ponteiro, né? O comercial. E agora, printf, digite o valor da razão. E eu leio aqui meu R. Por fim, printf, digite a quantidade de termos. E eu leio aqui também todos como inteiros para a série ser interessante, interessante mesmo inteiro, né? Eu quero 3,5 termos, não dá para fazer isso. Então, leio aqui meu N. Enfim. Então, li aqui meus dados do usuário. Agora eu vou calcular, né, apresentar esses termos. Então, vamos lá, apresenta os termos. Os N termos, né, que é o N que ele digitou aqui, vai ser a quantidade de termos que ele vai mostrar, começando do A0 e incrementando de R em R. Então, olha que legal. O while. Beleza. Eu sei que eu vou repetir. Então, você já pensa assim, eu vou repetir agora. O que eu vou repetir? Eu vou repetir uma quantidade X de vezes. Qual é a quantidade de vezes que eu vou repetir? O N. Tá? Então, eu tenho que repetir uma quantidade N de vezes. Então, eu vou criar uma variável para controlar isso. Tá? Vamos chamar aqui de cont. Eu gosto de chamar de cont. Vamos iniciar ela com 0. Tá? Tudo bem? Vamos iniciar ela com 0. E agora eu vou repetir quantidade de... Quantas vezes eu vou repetir? Eu vou repetir enquanto cont for menor que N. Tá? Então, na 0 vez, observa aqui. Na primeira vez que ele executar, vai ser a vez 0 do cont. Na segunda vez eu quero que seja a vez 1. Depois a vez 2, depois a vez 3. Então eu tenho que incrementar meu cont aqui. Então eu posso até incrementar logo meu cont aqui. Cont recebe cont mais 1. Eu posso incrementar logo meu cont, que eu já sei que ele vai ser incrementado. Cada vez que ele for executado o while, eu quero que incremente o cont, que é para chegar em algum momento que atinja esse n, tá? Que é a quantidade de termos que ele quer. Certo, agora eu tenho que exibir os termos da minha série. Tá? Então eu posso fazer simplesmente assim, printf, eu vou exibir o primeiro termo, logicamente, porcentagem D, e vou exibir aqui o meu primeiro termo, que é o A0. Só que, pessoal, se você parar para pensar, o próximo termo vai ser quanto? Ele exibiu A0, certo? Cont incrementou, só que alguém tem que incrementar também. Quem é que incrementa? O meu
a 0. Ele vai ser incrementado para a próxima vez que ele exibir for o próximo termo. Então, se eu pegar a 0 e fizer assim, a 0 recebe a 0 mais R. O que vai acontecer aqui? Então, suponha que eu disse que o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Então, eu quero que seja o quê? Minha sequência seja 1, 3, 5, que a razão é 2, é de 2 em 2. Então, vai acontecer o quê? Eu li aqui como 1. Então, a primeira coisa que ele vai exibir quando ele entrar é 1. Certo? Aí ele incrementou o count, que o count vai controlar a quantidade de vezes. E vai incrementar o A0 também. E aí o A0 recebe 1 mais R, que é 2. Tá? Relembrando aqui, ó. O A0 vai receber... o A0 vai receber esse A0 aqui, que é 1, iniciou com valor 1, o usuário digitou, mais a razão, que é 2. Então, o A0 vai ser 3. E aí, 3 chega aqui, 3 é menor que N, não é nem 3, perdão, né? O count. O count vai ser quanto agora? O count vai ser 1. Aí, count 1 é menor que N? Vamos supor que N é 10. É. Então, ele entra e apresenta aqui o novo valor de A0. Tá? Que agora é 3. Então, ele apresenta 3. Apresentou 1, agora apresentou 3. Então, observe que agora eu tenho duas variáveis sendo controladas. Tá? Eu tenho tanto a variável count, que vai controlar as repetições. O count vai controlar as repetições. Ele vai servir para dizer a quantidade de vezes que vai ser repetido, que é N vezes. Só que eu não estou exibindo o count. Da outra vez eu estava exibindo o count. Agora eu estou exibindo uma outra variável chamada A0. E essa outra variável está sendo incrementado uma quantidade de vezes R, que o usuário vai digitar, que é a razão. Tudo bem? Não sei se ficou claro isso aqui. Observa aqui. Danilo, por que eu tenho um count? Por que eu tenho um A0, esse A0? O A0, pessoal, ele está servindo aqui para pegar o primeiro termo e para ir incrementando, de acordo com a razão que o usuário digitou. Então, por exemplo, se ele digitou, vamos supor que ele digitou, vamos chutar valores para ficar mais claro. Vamos supor que aqui o usuário digitou 1 para o primeiro termo. Aqui, na razão, o usuário digitou 2. Ou seja, a sequência vai ser 1, 3, 5, 7. Lembra de PA? Né, que vai incrementando com a razão nessa sequência. A quantidade de termos, 10. Porque foi 10 termos. Então, ele vai exibir 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Ele vai exibir 10 termos dessa sequência. Tá? Então, eu não posso, observa que eu não posso, sob hipótese alguma, controlar isso daqui com o A0. Porque o A0 vai até 19. Se eu colocasse o A0 aqui, ele só ia exibir enquanto fosse menor que 10. E eu não quero isso, eu quero exibir 10 termos. Tá? Não os termos menores que 10. Então, observa que o count aqui, ele está servindo para controlar e dizer que isso aqui vai ser executado 10 vezes. Mas o valor que eu mostro para o usuário não é o count. É o valor da sequência. Tudo bem? É o A0. Então, vamos lá. Supondo que eu tenho esses valores aqui. Então, eu começo. Count começou com 0. Count é menor que 10, que é o valor do N. Count é menor que 10? Count é 0. Então, ele entra. Beleza, é a primeira execução dele. Então, ele exibe A0. Ele exibe quem na saída? Vamos até escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. A saída vai ser essa. Ele exibe quem primeiro? 1, que é o valor de A0. Count. Vamos escrever aqui o valor de count. O valor atual de count. Count estava com 0, tá? E vamos escrever aqui o valor atual de A0. Que começou com 1. Então, beleza. Ele exibiu na saída 1. Certo. Agora, count recebe count mais 1. Count é 0. Aí vai ficar 0 mais 1, 1. Count passa a ser 1. Vou atualizar aqui o valor de count. Count passa a ser 1. Tá? Não, vamos fazer assim que é melhor. Vou colocar uma setinha, ó. Count passa a ser 1. Beleza. Agora, A0 recebe A0 mais R. Quanto é o A0? A0 é 1. Então, vai receber 1 mais 2. Então, ele passa de 1, vai para 3. O novo valor de A0 é 3. Chega bem aqui e ele volta para o while. No while, note que não importa o valor de A0. O que importa é o valor de count. Count é menor que 10 ainda?
Conte é 1. Então, ele continua a execução. Tá? Conte agora é 1. Observa. Então, ele continua a execução. Ele pega e exibe na saída. Ele exibe na saída o A0. Quanto é o A0 agora? 3. Então, ele vai exibir na saída 3. Então, ele vai exibir 3 na saída. Que é o que nós queremos. Conte recebe conte mais 1. Que era 1, fica 2. Conte recebe agora 1 mais 1, 2. Então, o novo valor de conte, 2. E o A0 recebe A0, que é 3, mais R, que R é 2. Então, o A0 passa a ser 5. Volta, chega aqui no final, volta para o while. Conte é menor que 10? Conte é 2. É menor que 10? Então ele entra. Vai executar o print e ele mostra o valor de A0 na saída. Quanto é A0 agora? 5. Então ele vai exibir na saída 5. Vai para o conte. Conte recebe o valor dele mais 1. Quanto é o valor dele? 2. E 2 mais 1? 3. Então o valor de conte, 3. Vai para A0. A0 recebe A0, que é quanto agora? 5, mais a razão, que é 2. Então passa a ser 7. Chega aqui no final, volta para o while, verifica de novo o conte. Conte, que é 3, é menor que 10? 3 é menor que 10? Então continua. Exibe o valor de A0, não é o valor do conte, é o valor de A0. E A0 vale 7. Então, 7 na saída. Conte vai, incrementa mais 1. Então, conte que era 3 passa a ser 4. E conte que era 3 passa a ser 4. E o AR vai incrementar mais 2 no valor. Então, era 7 passa a ser 9. Olha que legal. O que é legal? Quando ele chega aqui no final, qual é o meu valor do conte? Olha que legal. O valor do meu conte é aqui 4. Tá? 4 números exibidos. Ele está contando a quantidade de números exibidos, que é o que nós queremos. Tá? E observa uma coisa. No conte 0, ele exibiu 1. No conte 1, ele exibiu 2, o 3. No conte 2, ele exibiu 5. No conte 3, ele exibiu o 7. No conte 4, ele vai exibir outro. Então, ele vai exibir 10 números porque ele vai do 0 ao 9. Tá? Ele não vai executar a 10ª posição, porque eu estou colocando só o menor. E eu quero só 10 números. Então, eu vou do 0 ao 9. Tudo bem? É um costume muito famoso em programação, você iniciar a contagem a partir do 0. Do 0 ao 9. É 10 números, certo? Se você colocasse aqui o igual, ia dar errado. Ele ia exibir 11 números. E a questão pede 10. Porque o usuário digitou só 10. E aí a questão estaria errada por causa disso. Então, cuidado nisso. Porque se você colocar isso aqui e começar com o 0, ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, 11 números. Porque ele conta com o 0. Então, não vá até o 10, vai só até o 9. Do 0 ao 9, 10 números. Então, continuando, né, ele volta para cá, conte que é 4, é menor que 10? Então ele entra e exibe o valor de A0, que agora é 9. Conte incrementa, era 4, passa a ser 5. E o A0 incrementa com o valor de R, que era 9, passa a ser 11. Olha que legal. E aí muita gente pode até confundir. Quando ele chega aqui no final e volta para o while, pensar, conte é menor que 10? É 11, não é. Cuidado, aqui não é o valor do conte, aqui é o valor do A0. Então, esse while, ele está totalmente independente do A0. O A0 é só para mostrar para o usuário. O que está controlando o while é o conte. Então, quando chegar aqui, independente disso aqui ser maior que 10, você vai ter que verificar o conte. Quanto é o conte? É 5. Então, não é maior que 10, então ele entra. E aí ele exibe aqui o próximo valor de A0, que é 11. Incrementa e vai para 6. E aqui ele vai incrementar o valor de R e vai para 13. E assim sucessivamente até completar, até aqui chegar em 9. Ele não vai executar a 10ª vez. Quando chegar em 9, ele vai exibir aqui os 10 primeiros números da sequência. Tudo bem? Vamos executar isso aqui. Aí é bom colocar um barra N aqui. Só para ele dar uma quebrazinha de linha. Ficar bagunçado. Digite o primeiro termo.
vamos fazer os mesmos, vamos utilizar aqueles mesmos números do exemplo, tá? 1, a razão 2, quantidade de termos 10. Aí 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. O esperado, né? 10 números. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, o funcionamento da estrutura while e tenha ficado um pouco mais claro com esse exemplo. Certo? Agora vamos aqui dar continuidade no slide. Então, tentem fazer esses em casa, esses outros em casa aqui. Tá? São alguns até um pouco desafiantes. Esse aqui bem interessante para calcular o fatorial do número. Lembrando que o fatorial é o número vezes o anterior dele, vezes o anterior dele. Então, por exemplo, ao calcular o fatorial de 10. Então, você pode criar uma variável lá, valor 10. E aí você faz um while enquanto o valor for maior que 1. Que o fatorial vai até 1. E aí você vai multiplicando, vai armazenando uma variável, essa multiplicação, e vai reduzindo uma variável. Então você faz ela 10 vezes, na próxima, ela menos 1, né? E aí você vai multiplicando e guardando essas multiplicações. Bem interessante de fazer isso aqui, tá? Tentem fazer em casa como resolver esse fatorial aqui, que sai bem interessante. Enfim, vamos agora para a nossa segunda estrutura, que é a estrutura do for. Como eu comentei, enquanto no while você tinha que ter esse controle do incremento. No while você tinha que fazer externamente esse incremento. Por que eu digo externamente? Porque não é dentro da sintaxe do while isso. Não é dentro daqui da sintaxe que você faz esse incremento e que você define esse valor inicial. Você faz fora do while essa criação dessa variável, essa atribuição de valor inicial 1 para ela, você faz tudo fora do while. Né? Não é dentro dele. E também esse incremento aqui não é dentro da sintaxe do while, é na sua lógica. Não está dentro da sintaxe dele aqui própria. O for não. Né? O for ele já possibilita você criar tudo isso na própria sintaxe. Então, na própria definição do for, você consegue já dizer o valor inicial. Então, como é a sintaxe do for? Você digita for, abre parênteses, diz o valor inicial da variável. Lembrando que essa variável ela tem que ser criada antes. Em C, ela não pode ser criada aqui. No C++ ela pode. Você já cria a variável nesse espaço aqui. Esse espaço já é de criação dessa variável de controle chamada. Tá? Em C++ e em Java. Mas em C mesmo, C nativozinho, C que nós utilizamos, não pode. Então você cria essa variável antes. E aqui nesse espaço, você atribui o valor inicial dela. Então olha que legal. Você não atribui o valor inicial fora, você atribui o valor inicial dentro da sintaxe da estrutura. Então, o valor inicial já fica aqui. Aqui você diz a condição. Então, observa. Primeiro, valor inicial da variável. Você vai dizer qual é a variável, o valor inicial dela. Ponto e vírgula. Depois, a condição. Essa é a condição de parada. É a condição que você usa no while. Não tem aquela condiçãozinha do while, que é para dizer a quantidade de vezes que ele vai repetir. Essa é a condição. É a condição do for. Aqui que você vai dizer até onde você quer que ele execute. É a condição de parada. É a mesma condição do while, tá? Fica depois da definição do valor inicial. Então, primeiro, define-se o valor inicial, ponto e vírgula, a minha condição de parada do meu while, do meu for, e depois o incremento. Ok? Esse incremento aqui ele pode ser negativo, como é esse caso, menos, menos. O que é esse incrementozinho aqui? O que é esse incrementozinho aqui? É aquele mesmo incremento que você fez lá no seu while. Esse incremento ali do for é esse mesmo incremento aqui que você faz. Enquanto no while você define o valor fora, faz a condição dentro da sintaxe, viu? Dentro da sintaxe e faz o incremento fora da sintaxe, no for é tudo junto. Você já faz as três coisas, isso, esse valor inicial, essa condição e esse incremento você já faz tudo junto. Essa é a ideia do for. Então muita gente prefere o for na maioria dos problemas porque é mais prático.
Mas, por via de regra, alguns problemas são mais fáceis de resolver com uns e outros com outros. Mas o interessante do while é que você consegue ter uma liberdade maior. No while você consegue ter uma liberdade maior. E o while, digamos que o while ele é muito usado para problemas que você não conhece o fim. Então, eu não sei quantas vezes eu vou executar. Não sei, eu não tenho um limite assim de vezes. Pode ser infinito, depende do usuário. Então, é interessante o while, que você pode fazer uma condição bem mais enxuta, um while, mais interessante. Com o for, ele é muito utilizado para contagem, realmente, quando você sabe que vai ter um fim. Vai ter um fim, isso que vai ser n vezes. É um valor n definido pelo usuário. Então, o for sai bem mais enxuto para fazer laços em que a repetição ela vai ser sempre contada, vai ser uma quantidade de vezes. Então, o for ele acaba tendo uma facilidade maior para isso, porque você já define toda a contagem aqui. E o while não, o while ele pode ser utilizado para receber uma variável. Então, por exemplo, eu quero diga a senha. Então, pede uma senha para entrar no programa. E a senha é Danilo. Então, para mim garantir que ele só entre quando ele digitar Danilo, eu posso fazer um while que enquanto a variável que ele digitou for diferente de Danilo, ele fica pedindo novamente, digite novamente, sem errado, digite novamente, sem errada. Então, não é interessante um for. Até você pode tentar fazer um gato aqui, mas não é interessante um for. Isso é mais lógico, mais enxuto no while. Porque você só verifica se a variável for diferente. Enquanto a variável for diferente, continua. Continua lá. Então você já faz mais enxuto. Tá? Aqui é para contar. Geralmente é contagem. Contagem de quantidade de vezes. Eu tenho que repetir tantas vezes. Um número n de vezes, 100 vezes. Então geralmente são valores que você tem uma quantidade certa. Quando é uma coisa incerta, é mais o while. Mas via de regra dá para fazer com os dois. Claro que ficam mais mirabolantes as respostas para forçar a barra, mas não é interessante. Então, se você tem problemas que sabe a quantidade de vezes que vai ser contado, são problemas que são contados, sequências geralmente, né, somatórias e coisas assim, o for é mais interessante. Agora, quando você não tem esse controle de quantidade e somente verificar se a condição vai ser verdadeira ou falsa, ou se é diferente ou se é igual, é interessante o while. Enfim, então voltando, for, primeira parte dele, da sintaxe, definir o valor inicial da variável. Lembrando que a variável é declarada antes dele. Depois, ponto e vírgula, a minha condição de parada, ponto e vírgula, o meu incremento. Lembrando que esse incremento ele pode ser negativo, no caso um decremento. Se eu quisesse fazer um negativo, colocaria menos menos, tá? Um incremento positivo mais mais. Danilo, quanto está incrementando aqui? Lembrando que esse mais mais aqui, a gente já viu isso, é equivalente a somar 1. Mesma coisa que fazer conte, recebe, conte, mais 1. É esse mais mais. Tá? E no caso menos menos seria conte, recebe, conte, menos 1. Seria equivalente a isso. Lembrando que, cuidado, se eu estou utilizando mais mais, eu vou executar enquanto conte for menor que um valor final. Tá? Porque ele vai incrementando, incrementando e vai chegar no valor final. Se eu uso menos menos, nesse caso aqui, tenho que dizer que enquanto conte for maior que o valor final. Porque aí conte nesse caso, nesse problema, com o menos menos, conte ele vai ser maior que o valor final. E aí você vai decrementando o conte até ele chegar no valor final, que é o valor que você quer. Então cuidado quando você usa o menos menos e o mais mais. Enfim, olha que interessante que fica o nosso for para esse problema, como se torna mais simples. Enquanto com o while eu tinha que declarar a variável, atribuir o valor e fazer a estrutura, e dentro da estrutura ainda ter que incrementar, no for eu faço tudo de uma vez. O for eu não tenho a atribuição aqui fora, a atribuição é dentro dele. Ó. For i recebe 1, enquanto o i for menor ou igual a 100. I mais mais. Então eu já evito esse i mais 1 aqui, eu não preciso colocar ele, porque o i já é incrementado automaticamente a cada interação. Então como assim? Como é que é possível isso? Por quê? Porque o for ele inicia, vamos lá. I, que já foi criado aqui, começa com 1. I é menor ou igual a 100? 1 é menor que 100. Recebeu 1 aqui, 1 é menor que 100. Aí ele vai incrementar na próxima vez esse mais mais. Então vamos lá. Então, primeira vez que ele entra, ele vai apresentar o valor 1.
chega aqui, ele volta para cá. Quando ele volta para cá, ele já incrementa bem no final. Ó. No final ele já vai incrementar para 2. 2 é implícito, viu, pessoal? 2 é menor que 100? É, então ele continua. Então ele faz a mesma coisa que o while, a diferença é que quando você atribui aqui, ele automaticamente já vai incrementar, tá? Quando volta para cá, ele incrementa e aí verifica. Executa, volta, incrementa, depois verifica. Esse valor aqui, pessoal, ele só é usado uma vez, tá? Só no início. Quando começar o for, ele usa isso. Tá? Nas outras interações, ele não atribui mais um. Ele vai só incrementar. E ele incrementa em que momento, Danilo? Quando ele chega bem aqui no final da minha chave, que ele volta, ele incrementa. Depois ele verifica. Agora é 2, é a segunda vez. 2 é menor que 100? É. Então ele entra, imprime 2, chega aqui, volta para cá. Agora ele incrementa. Agora é 3. Verifica. 3 é menor que 100? É. Então ele entra, imprime 3, chega na minha chave, volta. Agora vai ser 4. 4 é menor que 100. Observe que você coloca o incremento aqui, mas ele vai incrementar antes da verificação. Sempre ele incrementa antes da verificação. Ele executa. Quando volta para cá, ele incrementa e verifica. Executa. Chega bem aqui. Antes de verificar, ele incrementa. Depois verifica. E esse valor aqui dele, toda vez ele vai alterar? Não. Somente na primeira vez que ele atribui o valor 1. Nas outras vezes, ele só vai, incrementa, verifica, incrementa, verifica. Se a condição for falsa, ele sai. Tá? Enquanto a condição for verdadeira, 3 é menor que 100? É. 98 é menor que 100? É. Tá? Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai continuando. Igual o while, a condição tem que ser verdadeira. A diferença é que eu já, dentro da minha estrutura do for, dentro da definição do for, eu já faço tudo de uma vez. Eu já inicializo minha variável, eu já digo a condição e já digo o incremento que vai ter. E ele vai fazendo isso sozinho, a partir de aí. Bem? No caso aqui, é o problema de mostrar os números ímpares. Né? Lembra que, no caso dos números ímpares, eu tinha que incrementar de 2 em 2. Então, Danilo, como é que eu incremento de 2 em 2 no meu for? Se o incremento é aqui, e eu só coloco i mais mais. Você pode fazer isso. Você pode fazer i mais igual a 2. E aí você incrementa de 2 em 2. Se quisesse incrementar de 5 em 5, poderia fazer i mais igual a 5. E ele incrementaria de 5 em 5. Tá? Então você pode modificando isso daqui para dizer a quantidade de vezes que vai ser somado a cada iteração. Tudo bem? Observe que a desvantagem do for é porque esse incremento aqui sempre vai ser feito ao final de tudo, que é algo bom. No caso do while, você poderia fazer esse incremento à vontade. Né? Eu quero fazer um if e em alguns casos eu não quero incrementar. Então isso seria perfeito para o while. Tá? Para o for não seria interessante, porque é feito o incremento sempre a cada execução. Tudo bem? Então é exatamente para isso, para a contagem de execuções. No caso aqui, números pares, né? Ímpares, iniciando com 1 e incrementando de 2 em 2. E pares iniciando com 2, incrementando de 2 em 2 também. Observa que tá diferente. Quando eu quero incrementar de 1 em 1, i mais mais. Se eu quero de 2 em 2, i mais igual 2. Tá? Se quiser de 3 em 3, i mais igual 3, e assim sucessivamente. Isso aqui equivale a dizer que eu estou incrementando de 2 em 2. É a mesma coisa que i recebe i mais 2. Tá? Vou fazer aqui esse exemplozinho com vocês. Repita os exercícios anteriores usando o for. Não quero fazer isso não. Né? Vocês tentem fazer isso em casa. Vou mostrar esse outro exemplo aqui para vocês. Interessante esse exemplo. Ó. Exibir uma tabuada, né? Tabuada de multiplicação de um número n. Por exemplo, se a pessoa digitar 9, ele exibir a tabuada do 9. Olha que legal, né? Que dá para fazer isso daqui tranquilamente. Então, vamos lá. Então, quais são as variáveis que eu irei precisar? Irei precisar do int n, que é o número que ele vai digitar. Irei precisar também do meu i, do for. Tá? Só criei os números aqui. E peço para ele digitar um número que vai servir para imprimir a tabuada. É o número que eu vou receber para ser o da tabuada, né? Digite um número. Opa! Número.
E eu vou ler esse número. Que no caso é o n, certo? E agora para imprimir a minha tabuada, você pensa, quantas vezes você vai executar? Ah, eu quero executar 10 vezes, né, que vai de 0 até o 9, imprimir a tabuada. Então eu vou fazer o seguinte, for, qual o valor inicial do meu i? Ah, eu quero que ele inicie do 0, que ele vai ser o 0, 1, 2, 3 até o 9, que é para ele executar 10 vezes. Então o valor inicial dele, i inicialmente com 0. Lembrando que esse i, Danilo, por que i? Pessoal, é um costume de programação no for utilizar o i ou o conte. Você pode usar o conte também. Tá? Você pode dar o nome que você quiser para variável. É um costume as pessoas usarem muito o i, o j, o k. Mas não é obrigação. Então, i inicia com 0. Ou seja, vai partir da posição 0. E vai executar quantas vezes? Eu quero que execute 10 vezes. Tabuada, tá? Então, enquanto i for menor que 10. E eu vou incrementando de quantas vezes? 2 em 2, 3 em 3, só de 1 em 1. Então, e mais. Olha que tranquilo. E começa com 0. Né? Porque eu quero que a primeira multiplicação seja 0. Seja n vezes 0. Depois n vezes 1. Depois n vezes 2. Note que eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso aqui. Ó. Por que eu não preciso fazer isso? Porque automaticamente, quando terminar aqui o meu for, que ele voltar para cá, ele incrementa sozinho e verifica. Tá? Então, eu não preciso fazer esse incremento aqui. E basta, então, exibir. E eu quero exibir, né, que nem realmente uma tabuada. Então, eu vou... Acho que é bom colocar um barra aqui em cima. Não, deixa, vamos lá. Então, eu quero exibir que nem uma tabuada. Vamos fazer o seguinte. Porcentagem D, que vai ser o número que ele digitou, que vai ser o N, vezes porcentagem D, que vai ser o valor atual, que é o I, vai ser igual a porcentagem D, que vai ser o resultado da multiplicação. Tá? Então, aqui vai ficar o número que ele digitou, aqui o número atual, que vai ser o I, vai ser 0, 1, 2, 3, vai ficar, por exemplo, se ele digitou 5, vai ficar 5 vezes 0, depois 5 vezes 1, 5 vezes 2, então eu vou usar aqui o I, tá? Que é o valor que vai ser alterado. E aqui eu quero o resultado da multiplicação. Eu poderia fazer aqui fora o resultado da multiplicação ou direto aqui dentro. Então, vamos lá. O primeiro é o N, tá? Que é o valor que ele digitou. Então, o primeiro que eu vou exibir aqui é o N. O segundo, lembrando que é em ordem, tá? O segundo aqui é o valor corrente da repetição, que é o I. Então, vai pegar o N, coloca aqui, fica 5 vezes 0, que é o I. Quanto é o resultado de 5 vezes 0? Eu posso colocar a multiplicação direto aqui dentro. Seria N vezes I. Tá? Poderia fazer o seguinte, que ele pega, ó, vamos supor que o N é 5. 5, ele vai colocar aqui 5, vezes, vai mostrar o X. Aí depois, vezes I. I começa com 0, então vai ficar 5 vezes 0, vai ser igual a esse resultado aqui. Ele vai calcular isso aqui e colocar aqui. E quanto é isso aqui? Isso daqui vai ser N, que é 5 vezes 0. Vai ficar 5 vezes 0, 0. Então ele vai adicionar o 0 nessa posição. Então vai ficar 5 vezes 0, 0. E aí na próxima vez que ele executar, vai ficar 5 vezes, o I incrementou, 5 vezes 1. 5 vezes 1, ó, o 5 do N, o 1 do I, e bem aqui é o resultado de 5 vezes 1, que é 1. Então vai colocar 5 vezes 1, que é 5. Então ele vai colocar 5 aqui. Tá? Espero que vocês estejam entendendo por que eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo direto. Adelino, mas eu queria fazer diferente, eu queria realmente multiplicar. Você poderia ter feito isso. Ó. Você poderia ter criado uma variável int, multi, e bem aqui, você fazer o seguinte, multi recebe isso aqui. Vai receber a multiplicação e aqui eu exibi o multi. Só que isso é mais desperdício, mas daria no mesmo. Tá? Por quê? Porque o n, ó, 5, ó, apresenta aqui, o i é o valor corrente e o multi é a multiplicação dos dois, que é realmente o que eu quero para fazer a tabuada. Tá? Mas não vamos fazer assim não, vamos fazer da maneira mais rápida mesmo. Economizar código. Tudo bem? Só que tem um problema, vai ficar tudo junto. É interessante colocar um barra N aqui
E eu acho interessante colocar um barra N aqui em cima também. Não, pera, eu vou fazer o seguinte. Deixa o barra N aqui. Acho que o barra N aqui também. Vamos ver, vamos lá. Dite o número, que era a tabuada de 5. Ele não leu, esse barra N ali não ficou legal. Tá atrapalhando. Então, só para dar um espaço aqui em cima, eu vou dar um print F, somente com barra N aqui. Só para ele quebrar a linha e espaçar. Dite o número, 5. Então, a tabuada de 5, olha que legal que ficou. Cada interação, o que é interação é cada repetição. Então, a primeira repetição, a primeira execução, ele vai pegar o valor 0, na verdade, vai pegar o valor 5, que é o valor do N, ó, o primeiro aqui que é o N, e ele vai colocar bem aqui, então vai ficar 5, olha a saída aqui, 5, depois vezes, o próximo aqui é I. Ele vai pegar aqui o valor de I e vai colocar aqui depois o X. O valor de I inicialmente 0, vai ficar 5 vezes 0, e bem aqui que é o terceira saída que ele vai apresentar, ele vai pegar o valor que vem depois do I, que é uma multiplicação de N vezes I. E aí N vezes I, 5 vezes 0, 0. Então, ele vai exibir 0 bem aqui. Ficou 0 bem aqui. Tá? E aí a cada repetição do for, ele vai incrementando o meu I antes da verificação e o I vai mudando. Então observa que o I começou com 0, depois I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 e 9, que é o que nós queríamos. E o resultado vai mudando também, esses resultados aqui vai mudando também. Por quê? Porque esses resultados eles são a multiplicação literal de N, que é o valor que o usuário digitou, vezes o I, que é a variável que está sendo incrementada. Então, I começou com 0, ele realmente multiplica 5 vezes 0, mostra a saída 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Realmente está sendo a multiplicação dos dois aqui. Certo? Espero que vocês tenham entendido esse exemplo. E qualquer dúvida vocês podem caminhar por e-mail. Ou então sanarmos na nossa aula que teremos essa semana. Tá? Peço que tentem... na verdade, nem tem mais exercício aqui com for. Mas tenta fazer o seguinte, tenta usar os exercícios anteriores do while, tenta resolver aqueles mesmos exercícios com for. Tá? Que vai ser interessante. Então, finalizamos nossa aula por aqui. Até mais, pessoal.